Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar uma história surpreendente. Como a Apple, quando estava iniciando o processo de montagem das suas lojas, ou seja, a Apple até então era uma empresa de tecnologia, né? E passou a ser uma empresa também de varejo, né? Abrindo suas lojas. Como ela se inspirou numa das redes de hotéis de luxo mais incríveis para criar um dos melhores atendimentos do varejo mundial. É isso aí. Você está preparado? Então, vamos lá. No início dos anos 2000, Steve Jobs estava começando a montar sua rede de lojas Apple Store. E ele queria nada menos do que revolucionar a forma como as pessoas compravam tecnologia. E ele desejava que a experiência dos clientes nas lojas da Apple fosse tão inovadora quanto os seus produtos. E ele reuniu um grupo de executivos e perguntou para eles: onde vocês são melhor tratados? E quase que uma unanimidade respondeu que numa rede de hotéis específica, a Ritz-Carlton. São hotéis que mimam os clientes, são hotéis que criam uma experiência única, memorável. E sabe o que ele fez? Copiou na cara dura. O modelo da Ritz-Carlton e, lógico, levou e adaptou para as lojas da Apple. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que eles fizeram isso. Trata-se de um caso de espionagem comercial, mas do bem, né? Porque eles, na verdade, queriam se inspirar. E o que ele fez? Ele reuniu boa parte dos seus futuros gerentes, dos gerentes das lojas da Apple que iriam ser abertas e deu para eles uma hospedagem de alguns dias em alguns diferentes hotéis da rede Ritz-Carlton, espalhados pelo mundo. E qual que era o objetivo? Eles entenderam um pouco da cultura por trás do Ritz-Carlton e alguns padrões de qualidade inegociáveis. E daí eles chegaram em alguns pontos fundamentais que é muito interessante a gente conhecer. Olha só que interessante, 4 pontos básicos que eles se inspiraram na rede Ritz-Carlton. Primeiro, a rede Ritz-Carlton tem um credo. E qual que é esse credo? Atender, satisfazer todos os desejos dos seus clientes, mesmo aqueles não explícitos. E a Apple usa isso também para procurar entender o que o cliente quer. Muitas vezes o cliente não diz com clareza o que ele quer, mas eles, com um atendimento consultivo, prestando atenção do cliente, eles buscam entender o que o cliente precisa, quais as necessidades dele e começa, evidentemente, a oferecer várias soluções para esse cliente. Outro ponto interessante que a Apple se inspirou é no lema interno de todos os colaboradores da rede Ritz-Carlton. Nós somos damas e cavalheiros servindo damas e cavalheiros. Gente, isso tem a ver com postura, tem a ver com respeito, tem a ver com educação, né? E isso cria uma linguagem respeitosa, né? Mas que ao mesmo tempo cria uma forte conexão emocional com seus clientes. Outro ponto fundamental, o Ritz-Carlton empodera seus colaboradores. Quando eles estão ali atendendo seus clientes, eles têm domínio total, eles têm liberdade para poder atender o cliente da melhor forma possível. E a Apple faz a mesma coisa com os seus colaboradores, empoderando eles para que eles tenham total autonomia na hora de decidir, né, como atender e como encantar, como entregar uma solução para os seus clientes. E, finalmente, um outro tripé, né, da rede Ritz-Carlton que a Apple copiou, né, descaradamente, no bom sentido, né? Esse tripé é atendimento personalizado, ou seja, sempre chamando pelo nome, antecipação das necessidades do cliente, então você se antecipa, né, antes do cliente muitas vezes pedir pela uma segunda vez, e finalmente término, né, da relação ali de venda ali, tal, encerramento caloroso. Pode perceber quando você vai numa loja da Apple, esses 3 elementos em cada atendimento. Agora eu queria trazer aqui para vocês algumas dicas práticas de como a gente pode se basear, né, no modelo do Ritz-Carlton para
para o seu negócio, para o seu dia a dia. Em primeiro lugar, conheça o seu cliente como um hóspede. Conheça seu cliente detalhadamente como um hóspede. Entenda todas as necessidades, todos os desejos, o que ele gosta, o que ele não gosta. Esse ponto é fundamental. 2, empodere seus colaboradores para serem resolvedores de problemas. O problema não voltar para o cliente, né? Ele vai até o fim, ele resolve, ele tem autonomia para isso. 3, crie um ambiente acolhedor, que as pessoas se sintam à vontade, que as pessoas se sintam em casa. 4, personalize o seu atendimento. Coloque o nome do cliente sempre em primeiro lugar, em todas as frases. Surpreenda o seu cliente com mimos, com atenção, com um detalhe a mais, né, com um brinde, um gift. Você sempre tem um algo a mais para entregar para o seu cliente. Faça isso. E, finalmente, é óbvio, valorize o pós-venda, né? Crie rituais para entrar em contato com o cliente depois da venda, né? Seja com uma mensagem, com um telefonema, né? Com uma cartinha, para entender como que o cliente está no pós-venda. E, lógico, já ir preparando o campo para uma próxima venda. É isso aí. Eu acho que o que a gente pode tirar de conclusão com essa história da Apple, né? Se inspirando no Ritz-Carlton. Primeiro, a Apple não teve vergonha, a Apple teve humildade em aprender com quem faz isso com excelência. Se eu quero aprender como tratar os meus clientes, eu tenho que aprender com quem faz isso melhor no planeta. E foi isso que a Apple fez, lógico, adaptando com muita inteligência ao tipo do seu negócio, ao seu segmento, ao seu varejo, né, de tecnologia. Muitas vezes a gente tem vergonha, né, de copiar ou tem vergonha de se inspirar, né? Então, gente, vamos ser humildes para aprender com quem faz melhor do que a gente, se inspirar nesses melhores, adaptar para a realidade do nosso negócio e, lógico, fazer com o nosso tempero especial. É isso aí. Bom, fez sentido para você? Foi inspirador? Bom, então dá um like aí, curta, compartilhe e chama a gente, mais gente para nossa comunidade. É isso aí. Tem toda quinta-feira vídeo novo no nosso canal. É sempre um prazer estar com você. Um beijo no coração e até a próxima.